As pessoas transexuais, mesmo que tenham sido submetidas a um tratamento hormonal ou uma cirurgia de mudança de sexo, podem receber o batismo se não houver situações em que haja um risco de gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis. E os filhos de casais homossexuais devem ser batizados mesmo que tenham nascido de útero de aluguel, desde que haja uma esperança bem fundamentada de que eles serão educados na fé católica. Isso é o que afirma o Dicastério para a Doutrina da Fé em uma resposta assinada pelo prefeito Vitor Manuel Fernandes e que foi aprovada pelo Papa Francisco no dia 31 de outubro. Foi o bispo de Santo Amaro aqui no Brasil quem pediu esclarecimentos em julho do ano passado sobre a possível participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio por parte de pessoas transexuais e homoafetivas. As respostas repropõem em boa substância os conteúdos fundamentais do que já foi afirmado no passado sobre esse assunto por esse dicastério. Com relação ao batismo de uma pessoa transexual, a resposta é sim, desde que não haja um escândalo. Seja que se trate de um adulto, de uma criança ou de um adolescente, se estiver bem preparado e disposto. O dicastério, diante de dúvidas sobre a situação moral objetiva em que uma pessoa se encontra, ou sobre suas disposições subjetivas para a graça, e portanto também quando a intenção de se emendar não aparece plenamente, propõe algumas considerações. A Igreja ensina que quando o sacramento do batismo é recebido sem arrependimento pelos pecados graves, o sujeito não recebe a graça santificante, embora receba o caráter sacramental que é indelével como lemos no Catecismo, e permanece para sempre no cristão como uma disposição positiva para a graça. Por meio de citações de Santo Tomás e Santo Agostinho, o dicastério lembra que Cristo continua a buscar o pecador, e que quando o arrependimento chega ao caráter sacramental recebido, imediatamente o dispõe a receber a graça. É por isso que o Papa Francisco tem dito repetidamente que a Igreja não é uma alfândega. É mais problemático para uma pessoa transexual ser padrinho ou madrinha de batismo. Sob certas condições, isso pode ser permitido, diz o documento. Mas se recorda que essa tarefa não constitui um direito, e, portanto, a prudência pastoral exige que não seja permitida se houver perigo de escândalo, legitimação indevida ou desorientação na esfera educacional da comunidade eclesial. Não há problema para uma pessoa transexual ser testemunha em um casamento, porque nada a proíbe na atual legislação canônica universal. Uma segunda parte da nota diz respeito às pessoas homoafetivas. Respondendo à seguinte pergunta, elas podem figurar como pais de uma criança a ser batizada, mesmo se adotada ou obtida por outros métodos como útero de aluguel? O dicastério então respondeu: para que a criança seja batizada deve haver uma esperança bem fundamentada de que ela seja educada na religião católica. Depois é afrontado o caso de uma pessoa homoafetiva e convivente que pede para ser padrinho ou madrinha de uma criança que está sendo batizada. O dicastério para a doutrina da fé invoca a devida prudência para salvaguardar o sacramento de batismo e especialmente a sua recepção, que é um bem precioso a ser protegido. Mas lembra que se deve considerar o valor real que a comunidade eclesial confere aos deveres dos padrinhos e madrinhas, o papel que desempenham na comunidade e a consideração que demonstram pelo ensinamento da Igreja. Por fim, não há nada que impeça uma pessoa homoafetiva e que convive de ser o padrinho do casamento.